Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2013. Está no ar mais uma edição do TV Notícias aqui pela TV Universitária. Uma triste notícia para os mineiros. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, deve ficar mais caro no ano que vem em Minas Gerais. O motivo está no aumento do valor de mercado dos veículos populares. Veículos mais caros e imposto em alta. Depois de 5 anos de congelamento, o valor do IPVA deve vir reajustado em 2014. Isso porque houve alta até de 12,5% no preço de veículos populares 0 km, conforme aponta a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, é a chamada tabela FIPE. Final de ano é a melhor hora para se comprar carro novo. Por quê? Porque é a época que as montadoras estão com os pátios mais lotados, ela precisa escoar os estoques, né? E aí vem as campanhas juros zero, condições de prazo diferenciada, preço também. O IPVA em Minas Gerais é estabelecido em 4% do valor de mercado do carro. O cálculo é simples. Um veículo popular que em janeiro custava R$ 28 mil, pagava em média R$ 1.120 de IPVA. O mesmo modelo hoje custa R$ 31.600, o que faz com que o proprietário tenha que desembolsar R$ 1.270 de imposto. Os carros subiram em função inicialmente do aumento do dólar, né? O dólar subiu, automaticamente impacta nos produtos derivados de petróleo, de aço, então a gente teve um reajuste agora no mês de outubro e final de dezembro está previsto, a não ser que o governo mude, a volta da alíquota anterior de IPI. Isso aí vai culminar com o aumento do IPVA. Para o consumidor, o IPVA logo no início do ano e agora mais caro pesa no orçamento. Ixi, surpresa. 12%? Muito, né? É um absurdo, né? É um preço bem salgado para a gente estar desembolsando, somente no final do ano. São várias contas, IPTU e assim vai. Só este ano, Minas Gerais arrecadou um montante de 3 bilhões de reais com o IPVA. Deste montante, 20% vai para o Fundo de Desenvolvimento da Educação, 40% ficam no Estado e os outros 40% ficam no município de origem. E a partir do próximo dia 22 começa oficialmente a campanha Papai Noel dos Correios. E este ano o projeto tem algumas novidades. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Adélia Gomes, que é gerente regional dos Correios. Adélia, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber que novidades são essas. Vocês estão fazendo uma parceria com as escolas para melhorar ainda essa campanha que já tem 24 anos. Boa noite. Boa noite a todos. Realmente, esse projeto, né, do Papai Noel dos Correios é um projeto nosso de responsabilidade social e este ano nosso foco realmente é a educação. Então todo o esforço está sendo feito para vincular a campanha à educação. E como vai acontecer isso? Então nós estamos com uma parceria com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, através da Secretaria de Educação, e vamos focar 4 escolas. Essas 4 escolas foram escolhidas por elas estarem localizadas na periferia de Uberlândia e numa região que consideramos que muitas crianças ali estão em situação de vulnerabilidade social. Tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação, tá? Conversamos com as coordenadoras pedagógicas, no sentido de que a criança realmente os professores trabalham o texto com as crianças. Então a criança não vai mandar aquela carta padrão. Ela vai produzir um texto para o Papai Noel. Quer dizer, são duas coisas interessantes. Ajuda a criança a melhorar a educação, a forma de escrever, e ao mesmo tempo tem essa parte social que é os voluntários dando os presentes, atendendo os pedidos dessas cartinhas, né? Exatamente. E aqui, assim, em Uberlândia, nós sempre temos o apoio de toda a sociedade. E agora também eu faço, né, um pedido, um apelo a todas as empresas, a todos os cidadãos uberlandenses, para que nos ajude, como nos outros anos, né? Nos ajudem, como nos outros anos, a apadrinharem as cartas. Essas cartas estarão disponíveis na Avenida Getúlio Vargas, 299. O coordenador da campanha neste ano é o senhor Miqueias. E o telefone para contato é 3231-7705. 3231-7705, né?
E, repetindo, é na Getúlio, a Agência Central dos Correios fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, 299. Eu sei que são muitas cartas, mas em média quantos % dá para ser atendido? Vem aumentando ao longo dos 24 anos, é óbvio, mas hoje vocês conseguem atender mais do que no passado? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que foi, vocês da imprensa contribuem muito para essa divulgação e para que a gente atinja um percentual alto de apadrinhamento. Em Uberlândia, eu tenho assim, muita alegria de dizer isso, em Uberlândia nós conseguimos praticamente 100%. Que coisa boa. Muitas empresas nos apoiam, empresas grandes, instituições, voluntários, os próprios empregados dos Correios. Então, assim, é um esforço conjunto que tem um resultado muito bonito, porque proporciona um Natal bom, um Natal brilhante, um Natal esplendoroso para as crianças carentes da região de Uberlândia. Uberlândia é o entorno, né? Uberlândia e Triângulo Mineiro. Tá certo. Adélia, muito obrigado pela presença. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa e tomara que a cada ano, este ano e que a cada ano vocês consigam mais sucesso nessa campanha e que as pessoas participem ajudando vocês. Muito obrigado, boa noite, viu? Eu que agradeço a todos. Veja como fica o tempo para esta quinta-feira. Em Minas Gerais deve ficar nublado com chuviscos no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia fica ensolarado sem a previsão de chuva. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima 31. Confira agora o tempo em outras cidades de Minas. O dia amanhece frio em Pedrinópolis. À tarde, tempo estável. Não chove. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Sol entre nuvens em Delta. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 21 graus. Em Ibiá, dia nublado pela manhã, sem previsão de chuva. Mínima de 20 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Tempo frio em Santa Vitória o dia todo. A temperatura varia entre 19 e 33 graus. E depois do intervalo, os detalhes sobre o 5º Simpósio Brasileiro de Nutrição, Alimentos e Saúde. A gente volta já. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Só é motorista quem é habilitado. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, quando se aproximar uma tempestade, procure abrigo dentro de casas e prédios fora de áreas de risco e não fique próximo a árvores e postes, pois o vento pode derrubá-los. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. O Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular, Imagem e Som, em conjunto com o curso de Comunicação Social e Jornalismo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal do Piauí, convidam você para o Seminário Nacional 90 anos de Rádio no Brasil, que acontece de 3 a 5 de dezembro de 2013 no campus Santa Mônica. Mais informações e inscrições no site www.populis.inhis.ufo.br.
E começou ontem o 5º Simpósio Brasileiro de Nutrição, Alimentos e Saúde. O evento traz palestras internacionais e nacionais e ainda tem exposição de trabalhos. No pão de queijo de todo dia, calorias a mais que representam riscos à saúde. Já no suco de frutas, nutrientes que o organismo agradece. De olho no cardápio consumido todos os dias por boa parte da população, a Universidade Federal de Uberlândia promove, junto de professores, nutricionistas e profissionais ligados à área alimentar, a 5ª edição do Simpósio Brasileiro de Nutrição e primeiro evento internacional. Temas importantes que representam um desafio para quem lida no setor fazem parte da programação. Nós destacamos a associação entre desnutrição e obesidade e também destacamos o que fazer para estimular a adaptação intestinal de pacientes que sofreram ressecções extensas de segmento intestinal. Teremos inclusive uma palestra que será proferida por um professor da USP de São Paulo a respeito de inovações em transplante intestinal. Rico em alimentos, mas dono também de um consumo inadequado, o Brasil tem nas políticas de fortificação de alimentos alternativas necessárias para solucionar as carências nutricionais, estratégias que podem auxiliar, segundo a representante da área alimentar e nutricional do Ministério da Saúde, a diminuir a obesidade e outras doenças ocasionadas por hábitos errados. A população deixou de consumir alimentos básicos, que seriam o arroz, o feijão, consumo de frutas, verduras, legumes, uma alimentação mais variada, para um padrão alimentar mais monótono, com grande presença de alimentos ultraprocessados, que nós chamamos de alimentos industrializados, que são ricos em açúcares, gorduras, sódio e pobres em micronutrientes, que aí a gente vem pobres em ferro, pobres em vitamina A e diversos outros micronutrientes, causando esse cenário que a gente tem hoje ainda, com alta prevalência de agravio como anemia por deficiência de ferro e a hipovitaminose A, que seria a deficiência de vitamina A. As informações e estudos científicos são ministradas por 3 dias por especialistas nacionais e internacionais, que podem contribuir e muito para melhorar a qualidade de vida da população. São um conjunto de estratégias que se associam com o objetivo de melhorar o padrão alimentar e nutricional da população. Volto a repetir, não são fatores isolados que atingirão o objetivo final. Nós precisamos ter um conjunto de ações que, agregadas e associadas, a gente consegue atingir o objetivo de melhorar o perfil nutricional e alimentar da população. A gota é uma doença comum na vida de muitas pessoas e aparece principalmente entre os 30 e 50 anos de idade. Mas você sabe o que causa este problema e o tratamento para ele? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Roberto Ranza, que é reumatologista. Dr. Roberto, muito obrigado pela presença. É uma doença muito comum, aliás, eu vou te perguntar, o nome gota também é comum ou é um nome científico? De onde vem isso? Boa noite. O que se trata também da doença? Então, boa noite. Obrigado pelo convite. Gota é uma doença muito antiga. Aliás, que foi até reconhecida, foi uma das causas das primeiras definições de reumatismo. Achava-se que era um humor negativo que corria no organismo das pessoas, e realmente tem esse ácido úrico que corre, de vez em quando se acumula e sai por essas lesões, esses tofos que são nódulos de ácido úrico que de vez em quando abrem e sai esse humor. Por isso a palavra gota, isto é, vem de gotas que saem do organismo liberando esse humor negativo. Isso é história de anos atrás. É uma doença relativamente comum, afeta principalmente os homens, é presente nas mulheres, mas geralmente depois da menopausa. E nos homens afeta em torno de 1% da população. E quais são os sintomas? Como é que, principalmente os homens, já que afetam mais, como é que eles vão saber que estão com esse problema? Qual que é o período certo para procurar um médico? Enfim, como descobrir esta situação? Se está ou não com a chamada gota, né? Então, a gota é uma doença muito sincera. A gota é uma artrite. É uma artrite muito violenta. Aliás, é uma das formas mais violentas de artrite então que nós temos em reumatologia. Muito fácil. Dá uma dor muito intensa, com uma dor em repouso, dor noturna, uma dor que não passa quase com nada. E a articulação que é afetada, geralmente é uma, no máximo 2 de cada vez, prefere pés e tornozelos, fica extremamente inchada, fica quente, avermelhada, então não passa despercebida.
O que acontece é que muitas vezes o paciente sara da crise de gota, chama de crise de gota porque realmente é um episódio que é uma crise, é muito intenso. Em alguns dias com medicamento sara, esquece. E ele não faz o tratamento adequado. Aí depois de 3, 4 meses aparece outra crise, de novo. Aí trata e depois aparece de novo. Então, e fica esse ciclo, né? Exatamente. Existe um tratamento fixo que a pessoa faz para que esse problema acabe e não volte mais? Existe. A gota é uma doença genética. Então, o defeito é genético, a pessoa já nasce, tanto que muitas vezes é familiar. O pai, o tio, o avô, é principalmente do lado dos homens. Então, é um defeito do organismo que não consegue eliminar o ácido úrico. Então, o ácido úrico se acumula. Não se acumula por causa dos hábitos alimentares, se acumula por causas genéticas. Então, é como hipertensão, é como diabetes. É uma doença que, quando reconhecida, tem tratamento sim, porque nós temos medicamentos que evitam essa produção, esse acúmulo de ácido úrico. Mas deve ser um tratamento contínuo, como no diabetes, como a hipertensão. Então, não tem cura, porque a cura seria a modificação genética dos indivíduos, mas tem tratamento eficiente. Tratou, normalizou o ácido úrico, não tem mais gota. Uma vez não tratado, vamos dizer que nessa crise que vai e volta, nessa oscilação, o paciente ele fica sempre tratando somente na época de crise, ele pode trazer uma complicação mais séria? Pode trazer algum problema mais complicado para a saúde? Infelizmente, sim. A gota de uma doença, digamos, simples, crise e resolve, se torna uma doença muito complicada. Primeiro, a própria gota, a própria doença. A artrite se torna cada vez mais frequente, às vezes menos violenta, mas mais frequente, pega várias articulações e não resolve mais. Prende uma articulação, essa não resolve, já aparece uma outra. Então, o paciente se torna um paciente reumático com artrite contínua. O ácido úrico, que é o responsável que se deposita nas articulações, não deposita só nas juntas, deposita nos rins. Então, começa a dar um dano renal, uma insuficiência renal. Então, você vê o paciente que era um paciente saudável, se torna um paciente com uma doença reumática crônica, um problema renal e a carga de medicamentos que ele é obrigado a tomar para sobreviver com essa dor também faz estrago. Então, esse é um paciente que se torna um paciente grave. Infelizmente, é um homem de 30, 40 anos, às vezes, já com danos graves. Quer dizer, 30, 40 anos, você ter esses problemas complicados é muito difícil para viver dessa forma, com essas crises. Hansa, muito obrigado pela presença, obrigado pelas dicas e volte sempre para nos dar essas dicas aí na sua área de reumatologia. Um abraço, boa noite, viu? Muito obrigado. Daqui a pouco, os agentes de trânsito de Uberlândia estão multando os motoristas que param de forma irregular nas vagas de idosos e deficientes. A gente volta já. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFO é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO.
Integrantes do Laboratório de Geografia e Educação Popular do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia realizam encontros que buscam promover estudos, reflexões, interrogações e diálogos sobre caminhos e descaminhos do Brasil-Brasis. O Colóquios Radicais, Cidade, Cidadania, Rebeldia tem 4 encontros. Os próximos estão marcados para os dias 26 de novembro e 10 de dezembro, a partir das 19 horas, no Bloco 1H, Sala 14, Campus Santa Mônica. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas por e-mail falcal@ufo.br e falcal@folha.com.br. Desde o sábado passado, a Prefeitura está fazendo a chamada Operação Mobilidade Urbana. Agentes de trânsito circulam no centro da cidade para multar os motoristas que param de forma irregular nas vagas de idosos e deficientes. A placa é clara e o desrespeito do motorista que não é deficiente, mas insiste em estacionar na vaga, também. Esse veículo está estacionado numa vaga do deficiente, né? E não está portando a credencial. Agora nós havíamos falado, existe uma credencial que ela é fornecida pelo Poder Público, pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Então, a partir do momento que ele está em flagrante de cometimento de infração, está sendo lavrado o auto de infração e a medida administrativa é a remoção do veículo ao pátio da Citran. A cena de desrespeito com a lei de trânsito se repete em vários espaços na região central da cidade. José Eustáquio conhece bem essa realidade. Sem um dos braços por causa de um acidente de trabalho, tem dificuldade de parar e estacionar nas ruas do centro. Segundo ele, os espaços especiais quase sempre são ocupados por condutores sem nenhum tipo de deficiência. Dei sinal, sinalizei com os faróis e com a buzina. Ele pôs o braço para fora e a cabeça e começou a xingar, dizendo que não ia sair, falando palavrões. E nisso chegou um fiscal do CETRAN e conversou com ele. Aí ele se identificou como um motorista de ônibus do transporte coletivo da cidade. E a gente fica chateado porque, sendo ele também um usuário, né? Sendo ele também um motorista, ele devia ter consciência dessa necessidade, da obrigatoriedade de cumprir essas leis. Em Uberlândia, 10% das 1.050 vagas do sistema Zona Azul são destinadas a idosos e deficientes físicos. Mas essa exclusividade prevista em lei nem sempre é respeitada pelos motoristas. E essas vagas são ocupadas irregularmente. De olho nos motoristas infratores, agentes de trânsito intensificaram a fiscalização no hipercentro da cidade com a Operação Mobilidade Urbana. Essas vagas já são para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, o poder público, essas vagas são regulamentadas, quer dizer, justamente para facilitar, que a partir do momento que você facilita o estacionamento para essas pessoas que estão regulamentadas e credenciadas, você facilita, ajuda e colabora, né, com o trânsito. Além de conscientizar os motoristas infratores, a meta é também orientar condutores idosos e deficientes físicos no cadastro e documento especial para o uso da vaga. Vai procurar, por exemplo, no terminal central, justamente o idoso, o deficiente, que ele vai preencher os papéis, a secretária de trânsito vai credenciar. A partir do momento que ele tiver com essa credencial, ele deve portá-la no interior do veículo, no painel. E quando ele estacionar no estacionamento rotativo de Zona Azul, ele deve colocar também o talão de Zona Azul. Nos locais onde não tem um estacionamento rotativo, é suficiente a credencial que é fornecida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Repetindo, eles podem pegar essa documentação no terminal central, na Avenida João Pessoa. Uma ação que José Eustáquio aprova e considera necessária no trânsito atual. A maioria das pessoas que faz uso das vagas deficientes não tem deficiência, só na cabeça. E hoje tem o programa Em Pauta aqui pela TV Universitária e o tema desta noite são os testes científicos em animais. Quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora Fabiane Silva. Olá, o Em Pauta dessa semana discute um assunto polêmico que divide opiniões. São os testes em animais. Você é contra ou a favor? Saiba a opinião dos nossos convidados aqui no estúdio da TV Universitária. É logo mais às 10 da noite. Eu espero você. Muito obrigado, Fabiane. Então, lembrando, Em Pauta começa daqui a pouco às 10 da noite. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais informações para você a partir das 6h30 da noite. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.